Boa tarde. É, Boa tarde, Lázaro. Eu peço licença para postar um vídeo. Eu nunca fui de fazer vídeo. Peço desculpa aí pela iluminação meio atrapalhada aqui, que eu estou improvisando tudo e a ideia não era fazer um vídeo com algum passando algum conhecimento técnico. O que eu gostaria de falar aqui é sobre mercado, sobre técnicos e sobre nosso povo. Ah, Quando eu comecei lá atrás, né, eu, como a maioria de nós, a gente começou meio que na curiosidade daquilo, né, de ser bacana, de mexer com som. Eu fui uma tentativa de ser músico. Se um amigo meu estiver assistindo aí, que foi meu professor, né, ele vai se lembrar que teve uma época que eu fiquei 3 meses sem pagar as aulas de violão e guitarra, porque meus pais não tinham condição e precisava que eu trabalhasse para ajudar na família, como a realidade de muitos aí, né? Então eu acabei abandonando a música e descobri que eu poderia trabalhar ainda com som, de certa forma, com música, mas ali no backstage, né? E aí eu, como muitos aí, tipo meio que sem tempo para pensar, né, no porquê que eu não tinha condições e porquê que meus pais também não tinham condições de me proporcionar uma faculdade, eu fui correr atrás dos meus sonhos, das minhas coisas, abandonei várias coisas que até ficavam me prendendo, né? Eu estava até começando uma certa militância política, tal, com o meu irmão, né, que hoje é jornalista e tem muito conhecimento sobre história e sobre a história do povo negro em especial, que é uma coisa que eu vou citar aqui, meio que influenciado pela reprise de uma série, um remake de uma série que eu assisti com 10, 12 anos de idade, chamado Raízes. Eu com 10, 12 anos de idade eu assisti aquilo nos anos 80 e ficava me perguntando por que que cortaram o pé do Kunta Kinte. Eu não tinha as respostas, porque na época do meu ensino passaram para mim um conhecimento assim que sobre os negros no Brasil, né? Vamos falar do nosso povo, que nós viemos para cá, arrastado da África, tal, tudo mais, trabalhamos na açúcar, no lugar dos índios, depois no café, aí veio a lei do ventre livre, veio a lei do sexagenário, e de repente veio uma princesa legal e libertou a gente, fomos felizes para sempre. Até parece que isso não tem a ver com a nossa história, o nosso caso aqui, que é um assunto técnico, né, de música e tal, mas tem a ver, vocês vão perceber no final. Ah, e eu, como mais uma pessoa assim, e não precisa ser necessariamente negro, né, porque nós temos as pessoas que se declaram pardas, né, que é um povo miscigenado, graças a Deus, gosto muito do meu povo, né, que ele seja dessa forma, mas que também tiveram a vida como eu tive, né, para poder se colocar em algum lugar, né. Eu não desmereço totalmente a questão da meritocracia de quem batalhou, mesmo não sendo negro, né, que tem muita história de gente aí que veio também de família humilde e não era necessariamente negro e chegou onde chegou, né. Eu falo muito do Lázaro porque o Lázaro é um cara que está bastante exposto nas redes e, mas assim, ele tem muitos companheiros lá do estado dele, da cidade dele, que venceram na vida também, né? E não podemos desmerecer esses caras porque eles estão menos expostos. O Thiago Borges também é um cara, né, que eu considero pardo, mas eu acho que isso é um assunto ainda que a gente precisa entender um pouco mais, né? E tem muita gente explicando. Eu não vou entrar muito nesse detalhe. Então, todos nós fomos atrás dos nossos sonhos, né? Buscando atrás de conhecimento. Eu até hoje busco meus conhecimentos. Quem conhece meu perfil sabe que eu sempre comemoro quando eu consigo fazer um curso, um treinamento, alguma coisa.
E hoje eu estou bastante interessado na mobilização da nossa classe de técnicos, né? Eu, eu participo de vários grupos que estão trabalhando bastante para que essa área se profissionalize, né? Que todos se regulamentem como profissionais, sejamos reconhecidos no mercado e perante ao Ministério do Trabalho. E que algum dia também tenhamos, perante o Ministério da Educação, cursos acadêmicos para engenheiros de áudio. Por que não? Né? Então, mas isso tem muito a ver com um pouco que eu falei, né, do que está me despertando agora, depois dos 40, estou hoje com 45. A minha consciência de que a história que está me levando lá atrás, quando eu tinha 10, 12 anos, ela continua a mesma. Ela me despertou naquela época e está me despertando agora, de novo. Está me tocando agora, assim, de forma profunda de pensar. E vivemos um momento que a gente temos bastante reflexões sobre isso, porque estamos falando de um momento de uma crise carcerária, onde nós sabemos que a maioria da população carcerária ainda é negra e parda. No nosso meio técnico, nós temos assim uma realidade mudando, né, de certa forma, mas ainda muito em grandes empresas, com grandes artistas, mas que assim ainda tem muita coisa que ainda está acontecendo de forma como se fosse na época de escravidão. Parece meio exagerado falar que isso é como se fosse escravidão, mas não é, se vocês pararem para pensar. Tá? Porque nós ainda, vou falar assim, no meu caso aqui, vai, interior do estado de São Paulo. A maioria das empresas de som e luz ainda trabalham num formato onde um funcionário, às vezes, é responsável por todo o som. Às vezes, os eventos têm mais de 2 sons, esse cara tem que montar esse som e ainda montar a luz ambiente, né, de eventos corporativos principalmente. Esse cara ainda trabalha, né, mais de 24 horas às vezes, e sempre que ele deveria estar tomando banho ou jantando, ele está trabalhando, porque nosso mercado é desorganizado e as bandas ainda continuam com o descompromisso de chegar em horários corretos, de cumprir, sabe, obrigações e tal, como em alguns lugares sérios aí que trabalham dessa forma, né? Como alguns teatros, instituições aí, como Sesc, SESI e tal, que é um pouco mais organizado, mas não totalmente, ainda tem muito teatro, ainda que a coisa é bagunçada. Então, voltando ao mercado aqui, cara, eu sou mais um aqui que está pensando muito nisso, em como organizar tudo isso. Será que é só a área técnica que tem que ir lá brigar com o seu contratante, com a locadora e tudo mais? Eu penso que não. Eu penso que nós podemos tentar conscientizar também, né, os empresários desse meio, né, e mesmo, às vezes, até mesmo os aventureiros, que é o que mais tem, né, em empresas pequenas, né, de que esse mercado poderia ser mais organizado. Só que, desde que eu comecei a trabalhar nessa época, nos anos 90, o próprio mercado se sabotou. Né? Hoje em dia nós temos uma visão mais clara sobre isso, porque os escândalos estão aparecendo e mostrando que, né, empresas de vários segmentos cederam à corrupção. E no caso de empresas de som e luz, isso acontecia muito e ainda acontece em licitações fraudulentas, tá? Fraudulentas, porque o que acontecia? Você fechava um preço para fazer um carnaval de rua ou montar um som para uma banda se apresentar no carnaval e geralmente havia um acordo ali entre algum político, o cara era conhecido e tal, não sei o que, e dava um jeito de fechar a licitação para nenhuma outra empresa entrar e o cara ganhar. Aí o valor fechado, a locadora levava só um quinto disso. Aí tinha as promessas, né? Na época ainda
tinha os eventos políticos, tal, que, ó, não, faz isso pra gente aí, tal, que a gente coloca você na campanha, tal, vocês vão trabalhar direto, tal, não sei o que, e muita locadora cresceu assim, né? Sejamos sinceros. Cresceu dessa forma, compraram bons equipamentos, tal, não sei o que, alguns investiram na carreira de profissionais, mas muitos não. Muitos ainda mantêm aquele cara, fora os carregadores, né, os apoiadores, mas aquele cara ali que fica responsável por tudo, ganhando uma mixaria, tirando à noite, carregando caixa e às vezes até dirigindo caminhão, né? E isso tem a ver muito com o que eu tô vendo lá no seriado agora, que está sendo um pouco mais aprofundado do que foi lá nos anos 80, onde mostra, né, o nosso Conta com T, né, os conhecidos, né, que era até piada, né, na época, ah, de ele tentando defender alguma coisa que era muito conveniente aos poderosos, a reis, a governantes e tal, e que se ele fizesse pelo menos isso, ele iria ter uma carta de alforria. E no nosso mercado ainda tem uma mentalidade assim. Me ajuda que eu te ajudo. Mas esse ajuda que eu te ajudo é o quê? É uma ajuda que eu te ajuda onde você realmente vai colocar uma pessoa como eu no mercado para ser reconhecido, para ter uma vida boa e tudo mais, porque você quer realmente ver eu crescer ou porque você precisa de mim, que sou muito esforçado, sou um negro guerreiro, né? Que carregou muita caixa, muita torre de luz nas costas, né? E levava às vezes um evento nas costas para de repente você ver, né, todo mundo crescendo e você tá ali, entendeu? Ainda ralando, né? Eu lembro, gostei de lembrar de um fato, né, de 1994, quando estávamos trocando a moeda, que eu recebi aqueles tapinha nas costas do tipo, esse negrinho é bom. E agora com seu cachê, você pode comprar um monte de cerveja, hein, cara? Nossa, bicho, as coisas vão ficar boas. E os donos de locadoras tentando seus celulares, que eram algo impossível pra gente, computadores, né? A gente nem sabia o que que era isso, não tinha acesso, era um negócio longe da gente. E não só de negros, gente. Volto a repetir, de gente parda, nordestino, tudo, sabe? Ou seja, a sociedade que carregou, levantou às vezes uma locadora para ela ser o que ela é hoje. Eu não vou generalizar todos, porque muitos realmente ajudaram as pessoas a crescerem e as pessoas cresceram junto com elas. Tem muita gente boa no meio empresário que tem consciência política e social, mas tem muitos que não. E às vezes nem sabem. Não é às vezes por maldade, é porque é como se fosse, ah, cara, é assim que tem que ser. Tem que existir sempre alguém para carregar para poder existir. Tem, mas não precisa ser assim, tá? Nesse momento onde as coisas estão ficando mais claras, de empresas enormes, multinacionais, né? Porque nós estamos vendo uma empresa sendo renegada em países por conta de ela estar envolvida em corrupção. Eu acho que está no momento mais do que na hora dessas empresas abrirem os olhos para essa realidade, tentar mudar, né, a sua forma de trabalho, organizar, entendeu? Não precisa ser grande, gente. Eu falo muito sobre a questão de organização, cara, sabe? De a empresa ter uma consciência mais contábil, de fazer as contas para ver se realmente compensa ter uma locadora de som, de luz, de fazer um evento, em vez de ela pegar e querer entrar no mercado a todo custo, com essa metodologia aí que alguém do capital selvagem empregou, que é assim que tem que ser. Não, não é assim que tem que ser. Países mais desenvolvidos já provaram que não precisa ser assim, que o chefe ou dono não precisa ganhar tanto acima do que aquele cara que está ali ajudando ele. Ele não precisa, entendeu? E ele cria uma sociedade mais justa com isso, entendeu? Não é só dando condição para ele ter um carrinho, não, gente, e ter uma casinha. É dando condições para que ele tenha a real possibilidade de crescer como
ser humano, como sociedade, para que, por exemplo, como no nosso caso, não aconteça como de repente de um negro pegar e num assalto matar um dos nossos, ou de o negro que está ali montando a estrutura na rua, na cidade, para uma festa de final de ano ou de carnaval, não monte estrutura em cima de rede elétrica, porque a empresa que está trabalhando, ela não faz ideia de que aquilo pode matar. E muita gente, esse cara que contratou, ele não é um cara ruim, entendeu? Ele é um cara que está tentando fazer, está achando que está fazendo a parte dele na sociedade, dando emprego, mas ele não enxerga o que isso pode trazer de prejudicial à vida dessa pessoa e dos familiares deles. Então, em vez de a gente pensar só no nosso umbigo, nós precisamos pensar muito, abrir a cabeça nesse momento que tanta coisa está acontecendo e está sendo meio que desvelada, que a gente tome a consciência de que para construir um futuro melhor, é preciso ter essa consciência política e social, porque senão não vai adiantar você ser bem sucedido, no caso dos técnicos, aí trabalhar com um grande artista ou com uma grande locadora e morar num condomínio e achar que você vai estar livre de algum perigo, cara. Entendeu? Trabalhe na sua comunidade, trabalhe na sua sociedade, trabalhe junto às pessoas que têm mais condição, né, mais condição social, que às vezes ela não tem noção de que ela vive trancada num condomínio por conta de que ela está achando que ela está fazendo a parte dela e está bom e acabou. E assim que se der merda, qualquer coisa se der merda, eu vou embora do país e acabou. Eu acho que não se resolve dessa forma, né? Dá pra gente resolver colocando gente séria para governar o nosso país, porque eles estão pagos com o nosso dinheiro, com o meu, com o seu dinheiro, tá? Ah, parar de acreditar em soluções populistas, que vem desde a época de Getúlio e se repetiu agora recentemente, tá? E acreditarmos em soluções que não são rápidas, infelizmente, tá? Elas vão demorar muito tempo porque é um processo que envolve toda uma cultura, uma formação de uma nova cultura nas novas gerações. Então você, que é técnico, apoie qualquer movimento social que ensine arte, cultura, história, matemática, forme novos cientistas, novos engenheiros e apoie a música nas escolas, gente. É importante, porque senão nossa música e o nosso meio vai acabar. Nós vamos acabar feito a nossa malha ferroviária, que é um bom exemplo, aonde tem um monte de ferroviário aposentado. Lembrando que nós vamos estar aposentados numa situação pior do que a deles, né? Vamos ter que trabalhar muito mais, porque a conta foi jogada nas nossas costas de novo. Olha aí o Raízes de novo, né? E que nós vamos ficar amargando, né? Ou só numa lembrança de um passado glorioso, onde haviam shows, haviam artistas, música boa, né? E de repente tudo isso acabou. Nós vamos estar lá sentados, nas nossas cadeirinhas, olhando para o tempo, lembrando do passado, né? E tudo vai estar feito a malha ferroviária que foi totalmente inutilizada, sabe, acabada através de corrupção, de muita má gestão, tá? Então esse recado é muito importante, gente. É muito importante, né? Precisamos ficar mais atentos a isso e não só olharmos para o nosso sucesso. Para quem ainda está na correria é novo, eu até entendo que ele não vai ter tempo de olhar isso porque tem que pagar a escola do filho dele, tem que pagar, sabe, a prestação do carro, IPVA e tudo mais. Mas para os mais velhos, que estão mais estabilizados um pouco, que já criaram seus filhos, precisa acordar. Precisa acordar. Eu acho que talvez seja o nosso papel nesse momento de fazermos alguma coisa
porque afinal o nosso mercado está tão ruim que às vezes sobra tempo para uma pessoa igual a eu publicar um vídeo como esse e pensar um pouco mais. Eu tenho tempo um pouco mais para refletir sobre tudo isso. Não adianta eu só reclamar que está ruim, que está faltando serviço, que tudo está assim, se eu não entender o porquê de tudo isso. E é por isso que eu gosto muito de história. Eu perco tempo, né? É o que muitos podem dizer aí, né? Que eu passo muito tempo, às vezes, rodando no meu pacote da NET, que é um pacote básico, porque às vezes eu prefiro desligar a TV e estudar do que ficar na TV. E quando eu ligo, eu fico rodando canais que fiquem fora dos canais abertos, né? Salvo exceção de quando passa algum seriado interessante como esse do Raízes. Mas eu fico olhando os documentários onde apresentam histórias e esses tempos aí, cara, onde tem tido um pouco mais de tempo, eu assisti um documentário sobre a Guerra do Paraguai, que me explicou que nós não fomos felizes para sempre depois que a princesa Boazinha libertou a gente, né? Nós tivemos muito mais problemas do que soluções quando fomos libertados. Existe uma dívida social que pouca gente entende, que vira aquelas discussões sobre cota tal, não sei o que, e acaba virando até briga de torcida organizada, né? Principalmente quando alguém se põe com no partido A ou no partido B. E parece que isso é uma coisa desejada pelos poderosos. Eles, de certa forma, eles ficam achando até bom, porque isso faz parte do pão e circo, né? Que é dado pra gente todo dia. Carnaval e futebol. Pão e circo. Tá? Isso vem lá de muito tempo atrás. Desde a época dos romanos, dos gregos, né? Então, tá na hora dos mais velhos aí, que já, né, correram atrás bastante, agora meio que estão vendo tudo isso acontecer, de fazermos a nossa parte, né? É por isso que eu estou postando esse vídeo hoje, pedindo licença ao Lázaro, que é um cara que eu sigo ele há um bom tempo, e ele me desperta com muitas coisas, não só com ensinamentos técnicos. Ele é um cara que tem uma consciência política e, como muita gente na Bahia tem, graças a Deus, por conta de movimentos que educam pessoas que de repente não teriam um futuro brilhante como muita gente tem, né? Então, esse é o meu recado e eu espero que vocês entendam por que ele está sendo postado numa página que visa a dar conhecimento profissional. Mas eu tenho certeza que o Lázaro não faz só isso. Ele sempre que ele grava um depoimento, ele conversa, bate papo com alguém, comigo, ele desperta na gente essa consciência, né, política e social. Tá? Desde a época dos primeiros blogs dele, eu venho lendo, prestando atenção e falando, poxa vida, cara, a gente tem que mudar isso. Tá certo? Então é isso, um abraço a todos e eu espero que esse recado chegue a muitas pessoas. Não vou botar no meu perfil próprio, porque eu acho que o recado pode chegar mais longe na página do Lázaro, tá? Se assim ele concordar, tá bom? Um abraço a todos.